Boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém. Viu? Abram a Bíblia de vocês lá em Mateus 21. Deus me deu essa palavra, mas ela é a resposta de um sonho que Deus me deu ontem. E de ontem para hoje, e pelo sonho, eu mais ou menos calculei que era relacionado a uma pregação, uma abertura do culto. O sonho foi assim. Eu estava como se eu estivesse ali na porta. E eu via, era como se fosse um dos líderes. E não sei se ele tinha que pregar ou abrir o culto. Porém, ela estava preocupada, essa pessoa, de ir fazer o serviço ali. E fez, e quando desceu, foi um alívio. Ai, eu já fiz a minha parte. Dizia assim. Já fiz a minha parte, graças a Deus. Esse foi o sonho que Deus me deu. E esse líder que fazia isso, falava assim, só que quando eu olhava para a pessoa, era ministrado uma falta de disposição no coração. Por ir ali fazer isso. Para Deus nós não podemos fazer de qualquer jeito. Mesmo nas minhas fraquezas, eu tenho que dar o meu melhor. Porque Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza. É quando eu estou fraco que Ele vem e me mostra que Ele é o Deus forte na minha vida. Então eu não posso vir abrir o culto ou pregar de qualquer jeito. Desculpa a expressão chula, como um porco. Deus não come essa. Essa é a verdade. E no sonho eu parei e olhei aquela pessoa e ela saiu faceira e disse: eu já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. Mas Deus ministrou o que passava na mente e no coração. O coração não tinha disposição para vir pregar ou abrir o culto. E estava preocupado com as coisas lá de fora. Não sei se é com dinheiro, com família. Era isso que Deus ministrou. E agora vem a palavra. Mateus 21, do versículo 5 em diante, diz assim: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem, humilde e assentado sobre um jumento, sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Vou pular um pouco. Lá no versículo 9. E as multidões, tanto os que iam adiante, como os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Presta atenção no versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. No 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com eles os coxos, os cegos coxos, e os curou. Até aqui. O que Deus ministrou? Deus fez uma comparação. Jerusalém, diz assim no 10, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Quando Jesus entra em Jerusalém, quando ele entra na igreja física, toda a multidão, todos nós, clamando e glorificando o nome dele. E ficamos alvoroçados com a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus vai trazer um rebuliço no nosso meio.
Até aí tudo bem. Porém, lá no 12 diz assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou os que vendiam. Há uma diferença. Jesus chegar na igreja física e ver todos nós adorando, para nós que estamos na carne, vamos achar que está tudo certo e vamos glorificar. Porém, quando Jesus entra no templo, no meu coração, Ele vai denunciar o que eu estou fazendo e como está o meu coração diante de Deus. A maioria das vezes eu estou na igreja, adorando a Deus, dando paz para os irmãos, e o meu coração está em outro lugar. O meu coração não é mais o templo de Deus. Está pronto para fazer negócio, pensando na minha vida profissional, na minha condição financeira, pensando no que eu tenho que fazer, e não estou com o coração de Jesus. E Jesus vê isso com clareza. E isso é a resposta do meu sonho. Essa palavra é a resposta do meu sonho. Eu e vocês não podemos vir fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Desculpa, povo de Deus, é só uma abertura. Mas Deus, resto para Ele não vai servir. O pouco que nós fazemos, nós temos que botar o coração. Eu falei: Deus, eu vou ir para a igreja hoje. Tem algumas situações que eu estou vivendo. Eu falei: mas Deus, quando eu chegar lá, eu quero botar o meu coração. E quando eu fiz, o pouco que eu fiz, eu falei: Deus, esse é o objetivo para te apresentar. Eu fiz o meu melhor. Deus conhece o meu e o teu coração. Quando está servindo Ele de qualquer jeito, com o coração na ganância, no dinheiro. Mas como é que Deus está me apontando isso para mim? Quando Ele começa a denunciar a rebeldia para mim mesmo. Quando Ele vem e começa a mostrar a rebeldia e começa a queimar a rebeldia dentro do meu coração. Ali Deus está denunciando que o meu coração não é dele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Espírito Santo, quem sou eu, Pai, diante de toda a carne, para falar algo, Senhor, eu ter autoridade? Senhor, a tua palavra é a autoridade na terra. E não existe autoridade maior do que a tua palavra. Senhor, somos vários, temos as nossas preocupações, situações, mas precisamos entender, Deus, que por mais que estejamos, Pai, em guerras e batalhas, talvez dentro de nós, ou com situações, nós não podemos chegar diante de Ti e Te entregar, Senhor, um culto de uma forma, Senhor, relaxada. Nós temos que chegar, Senhor, diante de Ti e dizer: Jesus, eu estou assim, 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 mas eu vim aqui para Te cultuar, me ajuda a dar o melhor de mim. Espírito Santo, aqui vem a Tua palavra. O Senhor me deu um sonho, e se há, Pai, dentro de nós, Pai, que fomos chamados para ministrar e para servir no Teu altar, Senhor, fazendo de uma forma chula e horrenda, Senhor, alinha-nos, Pai, e perdoa, Senhor, o nosso coração, porque não é reto para contigo. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo aqui, Tu és o nosso Deus, nós Te amamos, mas não conseguimos, Jesus, Te dar o devido louvor que Tu mereces, porque somos fracos, Senhor, porque não nos entregamos completamente. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos. Senhor, nós Te adoramos. Espírito Santo, nós Te convidamos porque nós necessitamos da Tua presença, queremos ser renovados, Pai. Queremos ser cheios. Espírito Santo, nós desejamos a Tua presença, Pai. E nós estamos aqui como uma igreja que Te ama a Tua presença, deseja, Senhor, a Tua presença. E nós queremos, Pai, tomar as nossas decisões, Senhor, conduzidos pela presença do Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo, a tomar decisões. Nos ajuda, Senhor, a obedecer. Nos ajuda a ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Nós não somos nada, nós não podemos nada, mas Tu pode tudo. Enche este lugar e enche as nossas vidas. Senhor, aqui o que vemos buscar é essa magia da presença.
E nós declaramos que este lugar está cercado com os teus anjos. E nós declaramos, Pai, que este lugar está cercado com os teus anjos. Então nós desejamos, Pai, o céu na terra, Senhor. Nós desejamos, Pai, sentir, Senhor, o céu na terra, a tua presença neste lugar, invadindo, Senhor, adentrando este lugar. É isso que nós desejamos, Pai, a tua presença. E nós queremos a tua presença, Espírito Santo. Nada menos que a tua presença, nada menos que a tua presença. Eu quero
Glorifica ao Senhor porque o poder de Deus ele se manifesta em Deus. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, nós te desejamos. Nós declaramos tua presença entrando em Deus. Tua glória, a tua Shekinah atrai-me. Os anjos te louvam. Eu quero contemplar os céus abertos e ver o que eles veem e tocar, o que eles tocam e sentir, o que eles sentem. Eu quero ir do Senhor, levante suas duas mãos e clame a sua glória ao Pai do céu. Glória ao Pai do céu. Glória ao Filho na terra. Céu na terra. Céu em mim. Vamos juntos, libera sua voz e diga glória ao Pai do céu. Glória ao Pai do céu. Glória ao Filho. Glória ao Filho na terra. Céu na terra. Céu em mim. Os anjos passeiam aqui. Os anjos passeiam aqui. O que queres? O que queres? O que queres?
passeiam para aqui, os anjos passeiam para aqui. O que queres? Igreja poderosa, levante as suas mãos. Diga os anjos passeiam para aqui, os anjos passeiam para aqui.
anjos passeiam para aqui, os anjos passeiam para aqui. O que queres, o que queres, o que queres? Os anjos passeiam para aqui, os anjos passeiam para aqui. O que queres, o que queres? Glória ao Pai no céu, glória ao Filho na terra, céu na terra, céu em mim. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte. Que nós possamos ser inundados pela presença dele. Amém? Glória a Deus. Amém? Os anjos passeiam aqui. O que você pediu? O que você quer? Esse é o seu momento, né? A gente estava na célula juvenal ontem. Daí o Tani estava ministrando na segunda célula lá sobre o tanque de Betesda, né? E uma vez por ano os anjos vinham e moviam-se aquelas águas, e quem estava doente ali, paralítico, era colocado dentro daquelas águas e saía dali curado, né? Mas quando Jesus aparece, não precisa mais de anjo mover a água, porque Jesus dá uma palavra, e a palavra de Jesus é o suficiente para que haja uma cura para nós, amém? Mas os anjos passeiam nesse lugar, e eu não sei o que você pediu, eu sei o que eu pedi, né? Então ainda dá tempo de você pedir. Diga para a pessoa que está perto de você o que você quer. O que você quer? Esse é o momento, né? Nós podemos pedir, porque os anjos passeiam e eles movem as águas para que você possa receber uma cura, uma bênção, um avivamento, libertação, né, para sua casa, para o seu familiar, enfim. Eu não sei o que você precisa, mas aqui é o lugar de cura para nós. Amém? De libertação, um lugar de transformação. Olha para a pessoa que está perto de você. É um lugar de transformação. Você simplesmente precisa crer. Amém? Ontem nós falávamos sobre isso. Tudo o que acontece na nossa vida é pela fé. Não é nada porque não depende do culto, depende de como eu creio. O culto quem faz para Deus sou eu. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: quem vai cultuar é você. Cultuar vem de cultivar, né? Lá no jardim o homem foi chamado para cultivar o jardim, para cuidar do jardim, né? Cultivar, né? Fazer com que aquilo ali que foi semeado cresça, né? Cultivo, né? Então culto fala de cultivo. Cultivar a presença de Deus. Quando nós nos reunimos, o propósito é celebrar aquele que nos é o autor da vida. Amém? Aquele que nos deu vida. Você já estava morto, né? Seu destino já era, né, morte. Mas ele não, ele decidiu morrer para nós podermos ter vida. Hoje nós nos reunimos, não é em vão, tem um propósito. O propósito é cultuar, cultivar aquilo que ele fez, a vida que ele deu. Amém? Porque você vai viver eternamente. Se eu não consigo adorar aqui, como que eu vou adorar na eternidade, não é? Então aqui é um lugar de entrega. Olha para a pessoa que está perto de você, aqui é um lugar de se entregar. Tem dia que a gente não está com vontade, tem dia que a gente está pura bisteca, né? Tá pura carniça, né? A gente não quer se entregar coisa nenhuma, a gente quer, ai meu Deus, que hora vai acabar isso, né? Tem dias que são assim. É normal, nós somos carne, somos humanos, essas coisas acontecem, né? Mas precisa haver um esforço da minha parte para poder entrar no Espírito e dizer: não, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, eu vou entrar no Espírito e eu vou cultivar. Amém? O salmista, ele disse: alma minha, fica quieta, te aquieta. Confie em Deus, espere em Deus, porque eu ainda vou louvar Ele. Então ele deu ordens para a alma dele. Tem dias que a gente não tem vontade de fazer as coisas, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler, não tem vontade de ouvir. Tem dia que a gente não quer fazer nada dessas coisas, mas a gente precisa dar uma ordem para a nossa alma, dizer: fica quieta, cala a boca, né? Fica quietinha no teu canto, agora não é hora de tu falar, né? Porque eu ainda vou louvar Ele. Então dá uma ordem para a nossa alma e dizer: eu vou fazer o que Deus pediu e não o que a minha alma está almejando, desejando. Porque a nossa alma só quer cobiça, né?
mas Deus, Ele quer que eu adore Ele em espírito e em verdade. Amém? E a hora que a trombeta tocar, o teu nome vai chamar. Amém? E a gente vai subir na eternidade, nos ares, sem asas, né? Juntamente ao encontro do nosso querido Jesus. Amém? Glória a Deus. Por enquanto a gente adora em terra, como falou essa música, né? Mas vai chegar um momento em que a gente vai adorar na eternidade, juntamente com os anjos. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Queria que você abrisse comigo. Segunda Reis, o capítulo de número 4 e o verso de número 1 em diante. Segunda Reis 4, o verso de número 1 em diante. Quem não achou, leia no telão. Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que eu vou fazer? Diga-me que o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestada a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que cheia, que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traga-me ainda uma vasilha, porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então ela veio e lhe fez saber ao homem de Deus, e disse a ele: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e os teus filhos, e vivam do resto. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, aqui é outra história, né? Até ali, e vivam do resto. Amém? Aqui está falando a história de uma viúva. O marido dela havia morrido, ela havia ficado com os seus 2 filhos e com as dívidas do marido. O marido devia bastante, não era pouco, e ela não tinha condições de pagar as dívidas. E ela tinha 2 filhos e os credores vieram pedir os filhos para serem escravos para poder pagar aquela dívida. E ela então foi lá na escola de profeta, onde o marido fazia parte, e ela conversa então com o profeta de lá. E ele diz: o que você tem em casa? E ela disse: olha, eu não tenho nada. Daí ela lembrou: ah, senão eu tenho uma botija, uma vasilha de azeite. Ele disse: olha, pega muitas vasilhas emprestadas. Vai lá e pega bastante emprestado, né, dos teus vizinhos, e fecha a porta do teu quarto, tu e os teus filhos, e enche essas vasilhas com azeite que tu tem. E ela faz exatamente como o profeta havia dito. Ela poderia ter questionado, ela poderia ter dito: puxa, tu não tem aí um dinheiro para me emprestar, para me pagar eles? Vai mandar pegar vasilha emprestada, que humilhação, ainda eu tenho que sair daqui, o estado que eu estou, eu ainda tenho que pegar vasilha emprestada, né? Então, às vezes a gente espera muito das pessoas, a gente quer que as pessoas resolvam os nossos problemas, e Deus não. Deus, ele quer treinar a gente para crer, para que a gente possa receber dele a solução dos nossos problemas. Você entende? Então Deus, ele é diferente, ele não age como nós, né? Nós, quando vimos alguém necessitado, alguém precisando, nós queremos resolver o problema dessa pessoa. Deus, ele não faz assim, ele quer que a pessoa creia, que ela reaja, que ela ouça o que ele diz e ela faça, né? Encher vasilha é com Deus, mas achar vasilha é conosco. Você entende? Então quem vai ter que arrumar vasilha somos nós, mas quem vai encher elas é Deus. Amém? Aqui quem ganha as almas somos nós, mas quem enche, transforma, liberta, cura é Ele. Amém? Quem muda a vida das pessoas é o Senhor, não é um homem. Nós não conseguimos fazer isso, nós não temos esse poder, né? E quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós podemos falar, não dão ouvidos.
Mas quando o Espírito Santo vem e fala uma coisa, aquela pessoa muda de vida, de repente a gente diz, nossa, como foi isso? Né? Deus, né? Então quem entende de encher vasilha é Deus. Quem vai encher a vasilha, quem vai multiplicar o azeite é o Senhor. Mas quem tem que ir atrás de vasilha sou eu. Amém? Então não foi fácil para essa mulher, mas o homem que morreu, ele já era um aluno de profeta, então ele já entendia de depender de Deus. Você entende? Mas essa mulher não. Um homem morre e agora quem tinha que depender de Deus era ela. E o profeta não podia resolver o problema dela, ele tinha que ensinar ela a depender de Deus. Ele tinha que ensinar os filhos a ver como que o Deus do pai deles se movia, né? E aí ela vai, fecha a porta do quarto, pega aquelas vasilhas, os filhos estão entregando a vasilha e ela vai derramando azeite, até que ela chega e pede mais uma vasilha e eles dizem, acabou. E ela não se movimenta sem primeiro contar ao profeta o que havia acontecido. E ela vai no profeta e ele diz, agora o que vai fazer? Tu vai vender esse azeite, né? Vai pagar as tuas dívidas e vai viver tu e os teus filhos do resto. Então a primeira coisa que ele faz é, agora tu vai trabalhar, né? Ele poderia dizer muitas coisas, mas a coisa que ele diz é, vende, pega essas vasilhas e vende. Né? Eu sempre questionava, sempre quando eu lia, eu ficava pensando, puxa, para quem ela ia vender, né? Mas aí eu fiquei lembrando, né? Se não para quem ela pegou as vasilhas emprestadas. Se as vasilhas eram emprestadas, ela tinha que devolver. Então na hora de devolver, ela dizia, olha, a vasilha, eu levei a vasilha vazia, eu estou trazendo aqui a vasilha cheia. Quer comprar esse azeite? Né? E a pessoa com certeza ali comprava aquele azeite com aquele dinheiro. Então ele disse, paga as dívidas. Olha para a pessoa que está perto de você. Paga as dívidas. Prioridade é pagar dívidas. Amém? Para que você possa ser respeitado. Para que eu possa ser respeitada, eu preciso ter minhas dívidas pagas. Você entende? Isso é uma coisa que Deus pede para mim. E quem dá o dinheiro para eu pagar é Ele. Mas eu preciso trabalhar para ganhar esse dinheiro. Você entende? Deus faz um milagre, mas eu trabalho. E aí ele vai lá e diz, ó, vai, vende, paga as tuas dívidas e viva tu e os teus filhos do resto. Então os filhos agora não precisavam mais ser escravos, né? Que era o plano que os credores tinham para aquelas crianças. Agora os filhos podiam depender de Deus e viver o resto daquele milagre que Deus havia feito. Amém? Nosso Deus é um Deus muito responsável. Só que tem a parte de Deus e tem a minha parte. Deus ele quer encher a sua carteira, Deus ele quer encher a sua vasilha, mas é você quem tem que ir no profeta, é você quem tem que ir na palavra, escutar o que a palavra tem a te dizer. A maior profecia é a palavra de Deus. Escutar o que ela tem a dizer, o que você vai fazer quando você tem contas, quando você tem dívidas, quando você precisa prosperar, quando você precisa pagar suas contas. É a palavra quem vai te dar uma direção, é Deus que vai te dar uma direção através dessa palavra. Amém? E você faz exatamente o que Deus diz. Amém? 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 Quando você faz o que Deus diz, você tem, não só para você, mas você tem também para os seus filhos. Todos que estão ao nosso redor são abençoados por nossa causa, pela nossa obediência. Toda honra nos protege. Toda vez que eu honro a Deus, eu sou protegida. Você entende? Toda vez que você honra a Deus com os seus dízimos, com a sua oferta, com o seu dinheiro, você é protegido. Aqui essa mulher honrou a Deus. Ela foi no profeta e disse o que eu faço agora. Ela honrou ele, né? Ela pediu orientação dele. Depois que ela vê o milagre, ela pede orientação de novo. E ele então dá toda a orientação ali. E o que acontece? Ela está registrada nessa palavra para que eu e você servir de referência para mim e para você como testemunho financeiro para nós. Amém? Então Deus ele quer nos abençoar muito. A Bíblia conta todas as vezes que nós honramos, nós somos protegidos. A Bíblia conta essa história do Pedro também, né? Pedro, ele diz, olha, o mar não dá para peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Ele honra ali a palavra de Jesus. Quando você honra a palavra de Jesus, você então colhe uma pesca milagrosa. Ela honrou a palavra do profeta, a palavra de Deus, ela colheu ali muito azeite. Ela colheu as dívidas pagas, você entende? Ela colheu ali poder viver do resto. Ela e os seus filhos, né? Quando essa pesca milagrosa acontece, é tão interessante que as redes deles se romperam de tanto peixe que pegaram. Era muito, muito peixe. E por causa disso as redes se romperam. Ele não estava preparado, ele não tinha
rede preparada para tanta coisa que ele pescou. Entende? Rasgaram-se, romperam-se as redes ali. E ele então tem que chamar os seus sócios, né? Foi só ele o barco, agora ele tem que, eu não sei assobiar, mas com certeza ela subiu, não tinha apito, né? Eu imagino. Então, né? E chama lá os sócios vêm, né? Para não perder toda aquela festa, porque eles não estavam preparados. Então, quem é abençoado ali? Quem obedece à palavra é o Pedro. Mas quem é abençoado? Ele e todos os seus sócios, toda a sua família. Então, toda a sua família, quando você decide honrar a Deus, quando você decide ser obediente a um princípio, toda a sua família é abençoada por sua causa. Né? Essa mulher decidiu ir no profeta, ela e todos os seus filhos foram abençoados. Então, a bênção não fica só para nós, ela se estende àqueles que convivem conosco, aqueles que caminham com a gente. São abençoados por nossa causa. Você entende? Que bom quando tem um fiel dentro de casa, que bom quando tem um fiel dentro da igreja, que bom quando tem um fiel no lugar onde a gente mora, né? Que bom que a gente possa encontrar alguém fiel, alguém obediente, alguém que decide honrar a Deus e assim automaticamente protege os seus filhos, como essa mulher protegeu a honra dela, protegeu os seus filhos, né? A sua honra a Deus protege os filhos. Amém? Protege o lugar, protege a casa, né? Protege os ambientes onde nós estamos. Amém? Amém. Glória a Deus, né? O Deus, ele diz assim, que por causa de nós, o dizimista, né? Ele ia repreender o devorador, né? Ele não ia repreender o devorador porque ele é Deus e ele quer repreender. Ele ia repreender por causa daqueles que decidiram dar ouvidos, honrá-lo, né? Com relação a dízimo e sua oferta. Então, que coisa maravilhosa a proteção de Deus. Quando você honra Deus com o teu dízimo, Deus te honra, te protegendo. Você entende? Protegendo você, protegendo a sua casa, protegendo a sua família, te livrando de acidentes, te livrando de farmácia, te livrando de, não que a gente não precise ir na farmácia, mas eu estou falando aquela coisa que o dinheiro vai quase todo lá, você entende? Te livrando de muita coisa, te livrando dos eletrodomésticos, do carro estragar, de tanta coisa, né? Tanta comida aí fora, né? Então, quantas coisas Deus nos livra quando nós decidimos honrar Ele, nós somos protegidos, então a honra vai te proteger. Amém? Essa mulher honrou aqui e foi protegida, ela e os seus filhos, a sua casa, para viver do resto, né? Então, imagine aí quanta coisa não aconteceu ali. A Bíblia não conta mais das suas necessidades, não conta mais. Aqui ela teve uma experiência com o próprio Deus. Você entende? Deus, ele quer nos dar experiências na área financeira, mas eu preciso aprender a ouvir o que ele diz. Eu não posso ficar dependendo dos outros, né? A Bíblia diz que eu vou ter para emprestar e não para pedir emprestado. O que acontece? É muito bom quando a gente pede emprestado e a gente tem alguém que nos empresta. É ou não é? Vocês não acham legal isso? Eu acho um alívio para nós, mas é muito bom quando a gente vai para Deus e Deus nos dá uma direção, nós obedecemos e Deus faz um milagre. Você então não precisa mais pedir emprestado, você tem para emprestar. E Deus quer isso. Ele não quer que você só ganhe o peixe pronto, Ele quer que você saiba pescar. Amém? E pescar onde? Dependendo de Deus. Amém? Deus, ele quer fazer um milagre na sua vida, porque ele fazendo um milagre na sua vida, você também vai ensinar outros a pescarem. Amém? Parabéns para esse profeta aqui. Eu fiquei pensando que tremendo esse cara, né? Esse homem de Deus. Ele poderia ter dito, não, gente, vamos fazer uma vaquinha aqui, ó. O cara morreu, ela é viúva, gente, ó, cada um dá 100, cada um dá 200 aqui, e vamos resolver o problema da dívida dela. Ele poderia ter feito isso. Seria muito legal, né? Eu acho que ela talvez esperasse isso dele, né? Mas ele não fez nada disso, ele perguntou o que ela tinha em casa. Ele mandou ela ir trabalhar, ele mandou ela crer, ele mandou ela ter, ele mandou ela colocar os filhos para poder também depender de Deus. E ele fez ela ir vender. Ele poderia ter dito, alunos da escola de profetas, vamos agora vender o azeite dela. Não, ele não fez isso, ele mandou ela ir vender, né? Então ela teve que aprender a depender de Deus. E eu acho que ele foi extraordinário, né? E hoje essa história nos ensina, te ensina, me ensina, né? Mas se fosse diferente, ia dizer assim, quando você precisa, o que você vai fazer? Vamos lá pedir para o profeta, ele é um homem de Deus, ele vai me ajudar, né? Não foi assim. Ela foi no profeta e o profeta ensinou ela a depender de Deus, depender de milagre, viver pela fé. E o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar,
A minha alma não tem prazer nele, de Hebreus 10 lá, né? Então, eu justa, por causa do sangue de Jesus, vivo pela fé. Olha para a pessoa que está perto de você. Você sabe o que é viver pela fé? É crer no que Deus diz, né? Você não está vendo, você não sabe o que vai acontecer, mas você crê que vai acontecer. Você espera que vai acontecer. Amém? E você reage e caminha como se já tivesse aquilo que não tem ainda, que não existe ainda, porque você já sabe que aquilo vai existir. Amém? Isso é extraordinário. Deus, isso agrada o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar, né? E para mim poder receber um milagre, eu preciso agradar. E para mim agradar, eu preciso crer. Amém? E crer é mais do que acreditar. Crer é confiar. Olha para a pessoa que está perto de você. Crer é confiar. Você confiaria pegar toda a sua carteira e dar para o irmão que está do seu lado, todo o seu dinheiro e dizer, olha, eu vou investir na sua vida todo o dinheiro que eu tenho, e você então pode estar fazendo grandes negócios, pagando as nossas contas, né? Não, nem a gente não consegue fazer isso, né? Mas em Deus nós precisamos confiar. Você entende? A Deus nós precisamos. Ele disse, né? Ele pede, ele fala, nós fazemos e nós cremos, confiamos nele. E o resultado é janelas do céu abertas e bênçãos recém-medida. Amém? Bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordante, generosamente vos darão. Eu preciso confiar. Amém? Então, crer é muito mais do que acreditar, é confiar. Confiar que eu vou fazer o que Deus está pedindo e Deus vai fazer o que Ele está dizendo, porque eu acredito, eu confio no que Ele diz. Amém? Então, eu fui chamada para viver pela fé, você também foi chamado para viver pela fé. Amém? E o seu milagre acontece quando você vive pela fé. Amém? Deus ele quer fazer milagre. É muito bom receber o nosso salário no final do mês, é maravilhoso, né? É muito bom, mas receber um milagre de Deus é muito mais gostoso. Você sabia? E Deus ele quer que a gente viva assim. Amém? Glória a Deus. Nós vamos trazer nossos dízimos, ofertas, e estaremos orando pela sua vida financeira em seguida, em nome de Jesus. Os meus dedinhos, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores, cada que vem cá, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Para começar a celebrar. Deixa eu ouvir você, já se ouve os caos. Deus está decidindo. Vamos a mão para cá, Paizinho, nós colocamos diante do Senhor os nossos dízimos, oferta. Nós cremos em milagre, assim como o Senhor fez esse milagre na vida dessa viúva, meu Deus, assim como o Senhor fez na vida do Pedro, Senhor. Assim como não só eles, mas todos os que rodeiam eles foram abençoados, porque eles honraram ao Senhor, obedecendo a Tua palavra. Assim, Senhor, a mesma bênção, Senhor, que estava lá, desça sobre esse lugar hoje. O Senhor honre a vida dos Teus filhos de forma extraordinária e o milagre, Senhor, aconteça. Meu Deus, o milagre, Senhor, do azeite que não para, enquanto tem botija, enquanto o Teu filho está trabalhando, enquanto o Teu filho está derramando. Meu Deus, há um milagre da pesca milagrosa. Meu Deus, faz acontecer na vida dos Teus filhos, Senhor, de acordo com aquilo que eles forem fazer, trabalhar. Senhor, ali haja, Senhor, eles possam produzir, possam receber, Senhor, milagres financeiros de uma forma extraordinária. Tu és Deus, Senhor, que não nega ao Teu povo, Senhor, a bênção, não nega ao Teu povo a vitória. A Tua palavra fala, Senhor, que o Senhor abriria janelas do céu e aquelas bênçãos sem medida, recalcadas, sacudidas, deitariam sobre o colo do Teu filho e da Tua filha. Então vem mesmo com todas essas bênçãos, essa vitória financeira. Cuida lá do negócio do Teu filho e da Tua filha. Atrai clientes, Senhor, que eles possam também ter sabedoria para fazer as compras, Senhor, e comprar no melhor preço, Jesus, e fazer, Senhor, os melhores negócios. Assim como essa mulher, Senhor, soube vender e viver, pagar as suas dívidas e também viver do resto. Assim também os Teus filhos possam pagar todas as suas dívidas e viver extraordinariamente de tudo aquilo que o Senhor vai colocar na mão dos Teus filhos. Abençoa os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, com o melhor dessa terra e faz acontecer os milagres.
prosperidade. Remove eles da escassez, da vergonha, do problema financeiro e dá a eles, Senhor, provisão, prosperidade, portas abertas, milagres financeiros de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estenda a mão para lá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor os nossos projetos de vida, cremos em milagre, acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Vem mesmo, Senhor, trazendo, Senhor, a resposta de cada pedido, os impossíveis tornem-se possíveis de uma forma extraordinária, que os teus filhos sejam abençoados e sejam testemunhas dos teus grandes feitos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Quero contar os testemunhos. Pode vir para mim. Daí eu vou demorar mais. Glória a Deus. Gente, ontem a gente estava lá na célula de Blumenau, né? O que é bom a gente tem que contar, né? Porque ele fica, né? Tem uma irmã lá que ela começou a ser dizimista fazem 3 meses já, né? Então é o 3º mês que ela começou a ser dizimista. E esse mês agora, essa semana agora, o banco ligou para ela tinha uma dívida de 5 mil, né, para ela poder fazer, e tinha uma outra dívida de 1.800, que para alguns talvez não seja muito, mas para ela era bastante, né? E ela não sabia como fazer para pagar essas dívidas, o nome estava sujo, tudo. E daí o banco ligou, ela começou a ser dizimista fazem 3 meses, né? E o banco ligou para ela. E daí foi negociando com ela, de repente a dívida que era 5 mil, eles fizeram 800 reais. E aí ela diz, pois é, muito boa essa negociação, mas eu não tenho 800 à vista para pagar, né? Aí eles fizeram parcelado para ela aquele 800 reais ali, né? E ela ficou toda feliz. E da mesma semana ligou o banco que ela devia 1.600, né? E do 1.600 foi para 158 reais, né? Que fizeram para ela, e ela estava tão feliz, tão feliz. E ela tem um filho, né? Que ele não conseguia ser visto porque ele é de menor de 18 anos. Então é bem difícil para eles conseguirem também ser vistos, né? E ela disse, vai que vai dar certo. Ela disse, pegou um Uber, colocou a norinha dela num lugar para fazer o currículo e levou ele num outro lugar, né? E eles tinham dito que não tinha, mas ela levou numa outra cidade, perto de, não sei se foi Pomerode, onde que é. E daí de lá eles pegaram, abriram a porta no lugar onde tinha negado, e mandaram ele para aquele lugar, né? Então ele estava empregado. Então acompanha todos esses milagres que ela está vivendo a partir de 3 meses que ela começou a dar o dízimo, né? Então é extraordinário o que Deus faz. Amém? Tem um outro testemunho que eu quero contar também. A gente coloca sempre lá a música, né? Antes a gente faz o tempo de louvor ao culto e a gente coloca o som um pouco bem alto assim. Mas ainda a gente não saiu para convidar os vizinhos assim da rua, né? E ontem tinha uma senhora lá na célula, e aí eu pensei que era mãe de uma das pessoas que frequentam lá, né? Eu falei no final, tua mãe? Aí ela falou, não, eu sou vizinha aqui. Aí eu falei, a senhora é vizinha? Aí ela disse, sim, eu sempre escuto, todo sábado tem aqui. Eu falei, sim, produção. Eu estou desviada há 4 anos da Sara, nossa terra. Ela falou, eu vim morar para cá, é muito longe, eu não tinha como ir, como frequentar. E todo sábado eu escuto a música, e é muito parecida com a igreja da onde eu venho. E daí eu pensei, hoje eu vou lá. E ela foi lá ontem, né? E daí ela falou, aí eu falei, nossa, que legal, caminha com a gente aqui, né? Como é importante o louvor. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, como é importante o louvor. Deus habita no meio dos louvores. Amém? O louvor é uma coisa essencial. As pessoas, às vezes, elas estão viajando, né? Elas estão pensando em 1000 coisas. Colocou ali um louvor, ela se conecta naquele louvor, de repente, no meio daquele louvor, ela se encontra ali com Deus, né? Então, Deus, ele habita no meio dos louvores, ele não habita no meio do caos. No meio do caos, nós profetizamos, tá? No meio do caos, nós declaramos, nós dizemos, damos uma ordem sobre o que vai acontecer, né? Aquilo que não tem vida, aquilo que tem problema, aquilo que dá. Nós damos uma ordem e damos destino ao que vai acontecer, para que tudo se crie, né? Porque nós temos o DNA de Deus. Mas no meio dos louvores é onde nós nos encontramos com Deus. Isso é muito importante, né? E ela estava contando isso. Ontem também a gente foi na outra célula lá, que a gente está fazendo há 8 semanas, né? Vai terminar a semana que vem. E eles estavam, era uma meia água assim, que eles começaram a fazer na casa, mas a coisa não ia, e não fluía, e ela pediu então para a gente ir lá ungir.
de orar. E a gente falou, vamos fazer uma célula. Ela falou, vamos fazer uma célula. Vai terminar a 8ª célula na semana que vem. Já colocaram telhado, já tem laje, já tem a casa já está quase em menos de 8 semanas, né? Então, um milagre extraordinário que Deus faz, né? Quando a gente decide crer. Amém? Deus vai fazer coisas grandiosas na nossa vida, mas nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Amém? Tem a parte de Deus e tem a sua parte. Estava dizendo para o Toninho, para nós não é fácil ir até lá, mas para eles também não é fácil abrir mão de todo sábado, onde eles estavam acostumados a sair, a passear, ou sei lá, fazer o quê, né, para poder estar ali adorando, cultuando a Deus, né? Então eles decidiram fazer isso e Deus nos honrou, amém? Com tudo isso. Então Deus é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos de bênção. Os milagres estão aí, amém? Nós só precisamos crer para poder ter uma posse e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Esse ano que vai vir agora, 2027, a gente já tem o nome do nosso ano, né? Eu já falei aqui para vocês, né? O ano vai ser o ano da soberania, né? Então, não sei muito ainda, não entendo muito o que Deus vai fazer, nem o que isso significa 100%, né? Mas eu sei que Deus vai revelar todas essas coisas, né? Junto com o ano, sempre vem uma cor que Deus nos dá, né? Vem uma cor, junto com a cor vem uma fruta, né? Onde a gente entende, e junto com essa fruta vem também um animal, onde Deus ministra a gente sobre as características daquele animal, né? As características daquela cor, as características daquela fruta, né? E esse ano Deus nos deu uma cor. Eu queria que vocês não adivinhassem, né? Mas assim chutassem, então. Vermelho. Ela se entrega e Uma salva de palmas para Jesus. Poxa vida, quem queria um mistério, né? Gente, é vermelho, né? Eu disse para Deus, o que o Senhor está fazendo? Esse ano de eleição, o Senhor tem misericórdia de nós, né? Mas amém, né? Glória a Deus, né? Deus falou e a gente só obedece, né? Fala quem pode, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E tem também uma fruta, né? Vamos falar do animal, né? Tem um animal também, a característica de... Não, né? Espera aí, tenha paciência, poxa, né? Então, assim, o nome do animal, diga aí. Cabra. Ai, que engraçadinho. Leão. Coelho. Leão. Quem falou leão? Leão. Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Uma fruta, vamos lá. Quero ver se vocês acertam também. Chuta aí. Melancia. Pois é, melancia foi o ano do crescimento, né? Receita de melancia, mas morango também é uma das frutas que eu gosto, né? Também. Hã? E fala mais alto. Abacaxi. Não, é o abacaxi. É pera? Não é a pera. Maçã. Hã? É laranja, então. Laranja não é. Maçã. Maçã não é. Maçã e Não tem ciano. laranja. Banana de Hã? Banana não é. Manga. Não é tâmara. Manga. Manga. Quem falou manga? Manga. Uma salva de palmas. Manga. Depois a gente vai estudar sobre as características dessas coisas que Deus fala, porque é o que Deus vai mandar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus mais forte. Mano, me enganou, hein? Pensei que era outra coisa. Glória a Deus. Queridos, boa noite. Boa noite. Graça e paz. Como vocês estão? Está tudo bem? Está abençoado? Está tranquilo? Sossegado? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo de número 11. O microfone fala. Está com fome? Hebreus, capítulo de número 11. Precisa baixar para você também.
Olha, Hebreus 11. E versículo de número 1 a seguir. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que tem aparência. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, praticante da justiça, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, a fé, depois de morto, ainda fala. Vou repetir. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, vírgula, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, a fé, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Está falando a respeito de Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, falado, tudo que o Senhor já tem derramado, Deus, no nosso coração. Oramos pedindo que os céus eles se abram para que nós possamos ter liberdade para ouvir o Teu Espírito, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala comigo, continua falando comigo, Senhor, através da Tua palavra. E ministra ao coração da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, falar de fé é algo assim, não complexo, mas, digamos assim, um pouquinho complicado. Porque a fé, se nós perguntarmos aqui, quem tem fé, todos nós vamos levantar a mão e vamos declarar que temos. Eu creio que você crê, você acredita na palavra, você acredita em Deus. Mas a Bíblia fala que a fé, ela é uma certeza, uma convicção em acreditarmos em algo que não é físico, algo que não está pronto, algo que ainda não aconteceu. Por exemplo, quando você ora e você apresenta diante de Deus as suas dificuldades, você tem que acreditar na sua oração, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo para Deus, porque esse é o resultado da fé. Aqui, o escritor aos Hebreus usa o exemplo de Caim e Abel, também de Enoque. Depois, se você continuar, o capítulo 11, ele é considerado pelos estudiosos da Bíblia como a galeria da fé. Porque fala de outros homens que ousaram acreditar em Deus. Eles decidiram acreditar em Deus, quando todas as possibilidades eram impossíveis. Porque é fácil, irmãos, nós acreditarmos em Deus quando tudo está indo bem, quando tudo dá certo.
Quando você bate na porta, a porta se abre. Quando você ora, e o resultado da oração é 5 minutos depois. A gente fica empolgado no crer, porque a gente acredita literalmente no que a gente está vendo. Porém, a fé não pode ser o resultado que nós estamos já contemplando. Não, eu acredito porque eu estou vendo. Há um outro homem na Bíblia que tinha esse posicionamento. Né? Enquanto nós lidamos com a incredulidade, nós sempre comparamos ele. Né? Falamos, olha, você está parecendo Tomé, só acredita vendo. Porque a fé, queridos, a fé é algo que Deus nos deu, Efésios capítulo 2, e ela é crescente, ela é aumentada quando nós decidimos estudar a Bíblia e entender o que Deus fala através da Bíblia. Eu estava hoje de manhã, né, ontem de manhã e hoje de manhã, eu tirei um tempo assim para ouvir algumas ministrações, e eu gosto de ouvir alguém que fala, que sabe o que está falando, realmente entende o que fala. Porque eu tenho muita luta quando a gente percebe que a nossa fé não está alinhada, e o nosso coração ele não responde aquilo que nós falamos que queremos. Eu tenho muita guerra quando eu percebo esse comportamento, esse coração às vezes das pessoas, porque tudo que eu preciso está aqui. Eu entendo que guerra espiritual é uma realidade. Todos nós, independente daqueles que têm mais tempo, daqueles que chegaram ontem, nós vivemos um nível de batalha, de dificuldade. E a fé, ela é algo agressivo na vida do cristão. A fé não é passiva, a fé é agressiva. Porque eu passo a acreditar naquilo que eu não estou vendo. Eu quero ler Romanos, capítulo de número 12. Vamos junto lá, Romanos, capítulo de número 12. Marca a Bíblia em Hebreus, que a gente vai voltar para aí de novo. Romanos, capítulo de número 12. É um capítulo que eu costumo chamá-lo para mim o capítulo dos conselhos, daqueles conselhos que são importantes, que a gente deveria prestar atenção. Como o próprio Cristo disse, em verdade eu vos digo, quando Jesus afirma 2 vezes a respeito de alguma coisa, ele está dando um valor que a gente precisa prestar atenção 2 vezes também. Devia ter aqui o em verdade eu rogo para os irmãos. Mas isso é coisa minha, tá? Heresia minha, não se preocupe com isso. Capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além daquilo que convém. Antes, pense com equilíbrio, com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Fica com a Bíblia aberta aqui, olha para quem está do seu lado e diga assim: há uma medida de fé em você. Agora eu quero lhe perguntar uma coisa: você tem mais fé hoje do que tinha mês passado? Ou você está a mesma coisa? Porque os problemas aumentam. Não sei se você já percebeu, cada mês que passa é um desafio. Cada dia que a gente vence, para a gente também é desafiador. Sair de casa para trabalhar e retornar também é desafiador. A gente não tem controle sobre a vida e a morte. Nós estávamos conversando ontem com uma pessoa, a pessoa ela abriu o coração, se quebrantou-se e falou que Deus já havia falado com ela em uma outra célula, em uma outra reunião, e essa pessoa disse: olha, eu tenho uma pendência com uma pessoa que já morreu. E eu sinto que eu falei uma coisa que prejudicou a vida daquela pessoa, mas ela já partiu. Como eu faço para resolver isso? E nós usamos aquela metodologia que a gente sabe que funciona por encontro, que a gente
representa a pessoa vai e pede perdão. E Deus honra tanto isso, porque isso é uma questão também de fé. Tudo na Bíblia está apontando para a fé. A fé, ela tem uma linguagem, eu repito, como a incredulidade também tem. A pessoa que tem fé, ela tem uma linguagem, ela fala de uma forma. E a pessoa que é incrédula, ela também tem uma linguagem, ela também tem uma forma. Deturpada, deteriorada por causa da incredulidade, mas tem. Quem tem fé, a pessoa que tem fé, ela tem que acreditar naquilo que está escrito na Bíblia, na palavra. Porque Deus não honra aquilo que nós achamos, Deus honra aquilo que Ele diz. E aquilo que eu acho precisa estar apontado para a Bíblia, e a Bíblia também apontada para mim, entrando isso aqui em concordância. Eu estava vendo um rapaz hoje de manhã, de uns 20 anos de idade, um gurizão, um guri novo, e pregando numa igreja grande. Eu fiquei observando aquilo, eu digo, poxa, alguém entendeu o que é fé? Eu não falei isso movido por inveja. No coração, eu já pensei na hora, alguém entendeu o que é a fé. Por quê? Porque deu passos, obedecendo à vontade de Deus, até chegar nesse lugar, nesse nível. Porque a fé, ela é crescente. A fé não é uma coisa não é um caminho que se entope, que fica de alguma forma prejudicado por alguma coisa que a gente comeu, que a gente se alimentou. A gente, às vezes, a gente fica trancado, a gente precisa da ajuda, né, de um chazinho, de alguma coisa. Mas a fé, ela não é alguma coisa que se entope pelo caminho. A fé, se você não alimentar ela morre. É como a salvação. Se você não praticar a palavra, entendendo o que é salvação, e o que você tem que fazer com a sua salvação, também é uma coisa que morre. Aquela convicção, ela vai embora. E a gente se sente como um perdido no meio do caminho. Na verdade, eu costumo fazer algumas comparações, eu me lembro de algumas coisas, algumas declarações. Digamos assim, o melhor que nós deveríamos, de vez em quando, passar lá na internet e dar uma olhadinha, são os nossos testemunhos dos encontros. Que a gente vê com o encontro, quando termina o encontro do domingo, a gente está aqui com os quem for, falando, declarando, confirmando que eu era assim, e agora eu sou assim, Deus falou comigo. A melhor coisa, digamos assim, a melhor oportunidade que eu tenho é eu olhar para a minha fé e eu mesmo, através da palavra, me permitir entender se eu estou praticando a palavra do jeito que eu tenho que praticar, para que a minha fé esteja alinhada com a vontade de Deus. A fé, repito, não é um sentimento, não é o que eu sinto. O que eu sinto, às vezes, é enganador. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E quando a Bíblia fala do coração do homem, não está falando da questão do homem, está falando do ser humano. É como o próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, aqui, ele diz assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, que vocês não tenham a forma do mundo. O mundo é um mundo incrédulo. O mundo hoje tira Deus de tudo. E Deus ele é considerado para o mundo como, digamos, uma válvula de escape. Eu só procuro Deus quando eu tenho um problema sério, como eu tenho uma dificuldade. As pessoas, elas têm dificuldade de entender que a fé que Deus nos deu é uma fé que caminha, que anda. É uma fé que precisa ser alimentada, regada e prática. Fé não é só declarar, fé é fazer. Deus, eu te amo, então eu vou fazer com que esse amor ele se expresse. Como eu provo o meu amor por Deus compartilhando Jesus com outros? Por quê? Porque eu creio na palavra. Eu não sou alguém que eu não julgo os meus pensamentos. Eu preciso julgar os meus pensamentos. Porque às vezes eu acho que Deus está falando algo comigo e não é Deus, é a minha alma. Eu estou pensando que Deus está me dando um direcionamento e não é Deus que está falando ao meu coração. É a minha vontade que está ali expressa. Então, quando Deus fala no meu coração, eu entendo que eu vivo isso aqui de Romanos capítulo 12, esse processo de entregar a minha vida como um sacrifício vivo, entregar as minhas vontades. Você está com a Bíblia aberta? Vamos ler de novo aqui, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
É uma palavra para os irmãos, tá? Que fala a respeito de compaixão. E apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é aquilo que você faz só na oração, é algo que você faz orando e fazendo, praticando. E existe assim um misticismo nessa questão de andar na carne, andar no espírito, e parece que a gente não entendeu o que a Bíblia está falando a respeito do que é andar na carne e o que é andar no espírito. A gente acha que a gente consegue andar fora da carne. Você sai de casa fora do corpo? Pergunta para quem está do seu lado. Você mandou sua alma para o culto e ficou com o corpo em casa descansando. Né? Ah, não, meu irmão, aquele irmão está na carne. O que é estar na carne, segundo a Bíblia? Estar na carne, segundo a Bíblia, é viver em incredulidade. Isso é andar na carne. Então, quando você perceber que você está incrédulo, é sinal de que a sua carne está lhe governando. E o texto aqui de Paulo aos Romanos diz que a gente tem que entregar tudo que aqui representa a nossa carne, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é o vivo para mim, é o vivo para Deus. Santo por quê? Porque não é o santo para mim, é o santo para Deus. E agradável por quê? Porque não é o agradável para mim, é o agradável para Deus. Então o que me agrada muitas vezes está em desacordo com a fé. Porque o que me agrada às vezes é uma escape, é uma coisa que eu decidi fazer e eu uso a fé para dizer que isso é o resultado daquilo que eu creio. Crer em Deus, irmãos, não é falar eu acredito. É você se posicionar diante de um tempo em que o crer não está sendo experimentado como crer. Não é uma declaração. Crer em Deus é uma decisão. Eu queria que você falasse isso para quem está ao seu lado. Crer em Deus é uma decisão. Verso 12: não sejais conformados com este século, com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma batalha espiritual no versículo de número 2 de Romanos, capítulo 12. Porque há uma luta, uma batalha terrível dentro da gente, para que a gente não entenda qual é a vontade de Deus na vida da gente. Então, o que acontece? A gente vive um mesclado de vontades. A minha vontade, eu digo que é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, eu digo que não é a vontade de Deus, porque eu não entendi que a fé que Deus me deu é uma fé consciente, porque o culto é racional. A fé não é louca. Eu dou passos de fé, sabendo que aquilo que eu estou fazendo para agradar a Deus. E vamos lá para Hebreus capítulo de número 11 novamente. Vamos lá. Eu quero ler aqui, pausadamente, para que você entenda o que o texto está falando. A fé é um firme fundamento. Tá? Espera aí, vamos lá. As pessoas que constroem, você não vai levantar um edifício em cima de uma estrutura fraca, porque você vai perder o seu trabalho. Você vai levantar uma estrutura em cima de uma estrutura que tenha um fundamento seguro. A fé, a Bíblia diz que se compara como isso na vida do cristão. Então, como a fé é uma certeza, a incredulidade é uma incerteza. É quando nós não cremos. Incredulidade é não crer. Preste atenção nisso. Tá? Preste atenção nisso. Estamos lendo a Bíblia. Vamos lá. Das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Primeiro eu espero, e porque eu acredito, eu espero porque mesmo sem ver, eu continuo acreditando. Eu tenho essa esperança firmada
naquilo que Deus diz. Verso 2: porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que tudo que foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que tem aparência. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim. A Suzy estava falando a respeito disso lá na célula. Eu achei uma coisa aqui muito interessante, porque aqui não está falando de dinheiro, está falando de coração. Tá? A gente tem que entender isso, o coração. Por que nós, às vezes, nós não percebemos a respeito do princípio de finanças? É que quando eu dou o dízimo, eu estou protegendo o que eu tenho. E quando eu oferto, eu estou expondo o que há no meu coração. Porque oferta é coração, é gratidão. Dízimo protege, oferta multiplica. Entenda isso. Então, Deus não caminha fora disso, porque isso é fundamento e isso é Bíblia. É Bíblia. Quando Abel se apresenta diante de Deus, Abel sabia o que deveria fazer para agradar a Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você sabe o que você tem que fazer para que você agrade a Deus? Ou você faz da sua forma, da sua maneira, e você condiciona isso à fé? Porque fé é você acreditar naquilo que é invisível, não naquilo que é visível e palpável. Por que você crê na eternidade? Como você sabe que quando você morrer, partir desta terra para a eternidade, você vai para o céu? Como você sabe que isso é uma verdade? Você sabe que há muitos cristãos dentro da Bíblia que eles não creem nisso de uma forma correta, de uma forma completa? Há muitas dúvidas, e não, eu vou pela fé. Mas a questão não é da fé, porque a fé é uma caminhada. A fé é o caminho que é Cristo. A fé, ela é como se você caminhasse sobre um precipício que não tem chão. Você dá um passo, Deus coloca embaixo de você o chão. Você sabe que na África, muitos bruxos estão se convertendo porque Deus está fazendo milagres extraordinários lá? Porque há homens que estão pregando o Evangelho e usam essa questão de fé para demonstrar o poder de Deus e que Deus é um Deus que está vivo, que está operando na terra. Os bruxos, você sabe que lá na África eles voam. Eu não sabia disso, né? Mas acho que alguns sabem, alguns estudam isso. Lá na África, há um horário da noite que eles não saem fora do corpo, eles saem junto com o corpo. E eles voam. Houve um testemunho de um missionário que eles estavam sendo transportados de uma cidade para outra, e na metade desse percurso, 3 bruxos se apresentaram sobre o automóvel, como eles se deixaram ser vistos, ameaçando a vida daqueles homens que estavam pregando o Evangelho de Cristo naquele lugar. E eles falavam literalmente palavras de maldição, palavras de destruição, e eles dentro do carro começaram a orar e interceder, e algumas coisas começaram a acontecer do lado de fora, porque o mundo espiritual é uma resposta de fé. E como que um camarada desse, que crê de forma errada, em coisas que são erradas, se movimenta no mundo espiritual dessa forma? O mundo espiritual corresponde àquilo que Jesus diz que nós podemos ser e viver. A fé é um presente de Deus para ser praticado. E quando você não pratica a fé, você mistura a fé com outras coisas. Eu usei o exemplo do bruxo para dizer que do lado das trevas também acredita. Mas do lado da luz existe também um povo que crê. E me pergunto para quem está do seu lado, você é um deles? Você crê? Porque se você crê, você acreditar, eu quero continuar já o testemunho do que está acontecendo na África. Alguns pastores, missionários, estão ganhando aldeias inteiras, porque o bruxo voa e eles têm um medo daquele bruxo, porque ele voa. Então vai o missionário, prega a respeito de Cristo, e eles querem uma prova contundente de que Cristo está na vida daquele homem. O que acontece? Esses homens oram,
E eles saem caminhando em lugares que são precipícios. E vão até determinados lugares e voltam e ganham pessoas para Jesus, porque Deus está se manifestando. Eu só lhe perguntar, de que forma Deus está se manifestando na sua vida? Deus não pode ser o seu anador, nem o seu dipirona, que você de vez em quando encontra ele por causa da dor de cabeça, por causa disso, daquilo, não. Deus quer ser o seu tudo. Quando Deus investiu em nós, Deus deu tudo dele, o Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vamos aqui no capítulo de número 11, continuar em nome de Jesus. Verso 4: Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual agradou a Deus, dando testemunho daquilo que lhe era justo. Dando Deus testemunho dele, dos seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé eu não agrado a Deus. E a fé é um presente que Deus nos deu. Porém, se não alimentada, a fé ela não é fé, ela se torna crítica. A fé que não é alimentada, ela não se torna uma convicção, ela se transforma em crítica. E aí o que a gente faz? A gente passa a criticar aqueles que creem. Mas ele estava orando lá, e ele dizia assim, que oração de arqueirinha, né? Devia orar mais forte. É como se nós não entendêssemos o que acontece no mundo espiritual quando nós oramos. Eu tenho que acreditar que quando eu oro e eu digo para Deus, Deus, eu estou me entregando, Deus está me recebendo. Deus, eu estou fraco, me fortalece. Deus, Ele está te fortalecendo quando você pede para Ele, para que Ele te fortaleça. Isso é a fé. Mas eu não acredito assim. Por que não acreditamos? Porque há incredulidade dentro de nós. E a fé, segundo a Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 10, ou 12, 10, versículo de número 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Agora, vendo aquele moço ministrar, eu fiquei impressionado com a pontualidade dele na questão da palavra, como ele falava com muita segurança aquilo que ele estava falando. Quando ele estava ministrando, eu fiquei observando aquilo e disse, poxa, isso é fé. Crer na Bíblia de verdade é fé. Quando você crê, querido, você declara aquilo que você crê. Você precisa declarar aquilo que você acredita. Deus, o Senhor fala na tua palavra. Eu até reconheço, Deus, que no momento eu não estou vivendo isso, mas eu quero viver, vou me posicionar para viver. O que acontece? Nós cremos durante um tempo, durante outro tempo nós não cremos. Aí nós nos desposicionamos. Eu não sei se isso existe, né, mãe? Digamos que eu acabei de inventar essa palavra. Provavelmente existe. Né? Quando Deus fala, eu preciso me posicionar com Deus. E quando Deus continua falando, eu preciso permanecer posicionado com Deus. Qual é a nossa dificuldade? Permanecer. Porque a gente desiste fácil das coisas. E sabe, a gente é muito bom de argumento. A gente até usa a palavra fé dizendo que não. Eu creio porque eu creio. Por que a gente não diz assim, eu não estou crendo? Porque a gente acha que se a gente não reconhecer, não vai ter um efeito no mundo espiritual. Por que Caim é aceito e Abel é aceito e Caim é rejeitado? Por causa do coração, por causa da fé. Porque a fé tem uma forma. A fé não é de qualquer jeito. Se você servir a Deus de qualquer jeito, sinto muito, quando chegar no dia da eternidade, você vai ter uma surpresa. Isso diz a Bíblia. Agora, quando você entrega, você entende que a vida cristã é entrega
Em todo tempo eu tenho que voltar, eu tenho que entregar, porque eu sou distraído por natureza. As coisas me distraem. De alguma forma o diabo vai apontar para alguma coisa que vai chamar a minha atenção. Olhe para a vida de Davi, era tempo de guerra, Davi fica em casa, no seu palácio, olhando para as coisas, de repente aparece Betseba, uma mulher bonita. O que aconteceu? Ele se distraiu e olhou para aquilo que não deveria. Toda distração vai levar os nossos olhos para algo que nós não podemos focar. Mas isso é porque era Davi. Eu fico estudando a vida de Davi e penso num cara que acreditava em Deus. Um cara ousado. Ele ia para a guerra, para a vida ou morte, acreditando que Deus iria dar a ele a permanência de continuar vivo, ele iria vencer. Você iria para uma guerra indeciso? Eu ia para uma guerra de fuzil com um pedaço de pau na mão? Né? Todo mundo atirando, vai, você pega um pedacinho de pau, peraí, que eu vou lá brigar com ele. Você vai para a guerra assim? Não, você tem que estar equipado, treinado, preparado. A fé nos prepara para aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Aleluia. Agora, a minha pergunta é: o que você está fazendo com a sua fé? O que a sua fé representa para você? Qual valor você dá à sua fé? Porque há muitas mensagens hoje. Hoje, você não precisa mais orar. Estava ouvindo um cara falar a respeito de graça. E ele começou a falar que não precisa mais orar tanto, você pode só dizer a Deus obrigado por esse dia, muito obrigado, muito obrigado. Agradecimento é necessário, viu, irmãos? Mas oração também é. A oração é o coração do cristão. Então é por isso que a gente vê alguns infartados dentro da igreja, porque não oram, buscam. Aí vai dar um problema. Por quê? Porque você não está alimentando a sua fé em Cristo. Sempre que você não alimentar a fé, não só com declaração e afirmação, mas também com decisões e permanência nessas decisões, você vai começar a enfraquecer. E quando começa a enfraquecer, você vai começar a se distrair. E se distraindo, você deixa de acreditar na palavra e você começa a alimentar a incredulidade de Deus. Agora eu lhe pergunto novamente: o que você está fazendo com a fé que Deus te deu? Alimentando ela, cultivando, permanecendo, crendo, mesmo que os ventos sejam contrários, ou você deu uma paradinha no caminho? Porque parar é quando você desiste de lutar. E a luta, irmãos, é em todo tempo. Nós estamos em uma época de batalha espiritual desde o nascimento de Jesus. Bem antes, quando o diabo ouviu a profecia que Deus falou que do ventre da mulher viria pisar na cabeça dele, o diabo lutou em todas as gerações antes de Cristo nascer, procurando o escolhido de Deus para destruir. Porque o alvo do inimigo é destruir, roubar, matar e destruir. Porém, a vida abundante é uma vida que precisa ser alimentada em Deus. Então, a incredulidade não é culpa de Deus. A nossa, digamos assim, a nossa falta de entrega não é culpa de Deus, é o caminho de entrega. Abel entendeu e agradou a Deus. Caim também fez, eu acredito, o melhor que ele poderia fazer para agradar a Deus. Porém, ele não agradou por causa da incredulidade. Incredulidade, se você não aprende a lidar com ela e a remover ela de dentro de você, ela vai começar a roubar o seu posicionamento no Senhor. Ela vai começar a roubar o seu temor do Senhor. Vai começar a roubar o seu coração do propósito. Qual o propósito de Deus para a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Vamos orar para o Senhor. Vamos conversar com o Pai. Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nós nos humilhamos, nós declaramos a nossa dependência do Senhor, precisamos do Senhor desesperadamente
mais do que ontem, precisamos hoje. Mantém o nosso coração, Senhor, firmados na Tua verdade, Pai. Ajuda-nos a enxergar a Tua verdade, a discernirmos os lugares de incredulidade que estão dentro de nós, até mesmo já às vezes com raízes, porque não lutamos contra a incredulidade. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para que a gente entenda a altura, a largura, a profundidade, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós como igreja, como povo do Senhor. Nós descemos, Pai, nós nos humilhamos, nós descemos à casa do oleiro e entendemos que é o Senhor que quebra o vaso, é o Senhor que refaz o vaso. Mas o vaso precisa estar na mão do oleiro. Eu vou falar aqui sem medo de errar. Muitas pessoas que estão aqui estão travando uma batalha séria com a incredulidade. Eu não estou falando daqueles que eu sei, eu estou falando de um povo que está aqui. Estou falando de um povo, estou falando de nós que estamos aqui. E eu queria orar por você que está aqui nessa noite. Você quer lutar contra isso, você quer vencer isso, você quer sair disso. Quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui diante do altar para a gente orar junto. Você vai vir com esse coração. Não, eu vou lutar contra essa incredulidade. Eu vou lutar contra isso. Eu não quero ser um crente cheio de fé na segunda e na terça-feira estar cheio de incredulidade. Eu quero conservar aquilo que o Senhor me dá, permanecendo crendo, independente dos ventos, das dificuldades, das lutas, das batalhas. Eu quero orar junto com você. Eu quero chamar os pastores. Alguns de vocês que estão aqui estão vivendo um conflito. Está um conflito. Não se preocupe. Eu não quero me envergonhar. Quero orar com você. Pelo contrário, quero que o Senhor venha mesmo sobre o seu coração, que o Senhor traga de volta ao seu coração, restaure o seu coração na fé, para que aquilo que o Senhor falou pela sua palavra se cumpra na sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite, Espírito Santo. Nós descemos. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor, onde você estiver. Você ficou no seu lugar, não tem problema. E onde você está, fale com Deus a respeito disso. Não saia daqui sem apresentar ao Senhor isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia, que nos restaura, pela graça que nos recebe, e pela misericórdia que nos restaura, Senhor. Eu não quero ser cego, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, o mundo espiritual se tornar manifesto através da fé. Em nome de Jesus, mexe na nossa fé nesta noite. Não é um sentimento, não é um sentir, é um crer. Os olhos do coração abertos para discernir largura, altura e profundidade. Fale com Deus, onde você estiver, fale com o Senhor.
E é propósito do Senhor, Pai, para a igreja dos nossos dias. Nós queremos viver, ó Pai, a igreja, Senhor. Queremos ser a igreja, Senhor. Que a tua palavra diz que a igreja é. Eu oro para que o Senhor fortaleça o meu irmão, Senhor. O Senhor fortaleça a minha irmã. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, Senhor. Que os olhos do nosso coração enxerguem, vejam aquilo que no mundo espiritual está preparado, Senhor, para cada um de nós. Esse lugar que o Senhor nos colocou em Cristo, aonde nós podemos experimentar a tua palavra, as tuas promessas. Nós queremos estar nesse lugar, Senhor, perseverar nesse lugar. Queremos estar, Deus, nesse lugar em que o Senhor nos chamou para estar, Senhor, abençoado com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Como diz a tua palavra, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares são lugares de fé. São lugares onde a tua palavra se torna verdade para nós. Se torna, Senhor, fundamento para nós. Que nós possamos vencer a natureza da incredulidade. Nós possamos lidar com a incredulidade como o Senhor também lidar. Que não tenhamos a forma do mundo. Que não nos conformemos, Pai, com este mundo, como diz a tua palavra. O mundo é incrédulo, mas a igreja não pode ser. O mundo se afasta do Senhor, mas a igreja não pode se afastar através da incredulidade, como diz a tua palavra, Senhor. Nós queremos estar firmes, independente dos ventos, independente das dificuldades. Nós não nos vendemos para o diabo. Nós permanecemos com o Senhor em Cristo, firmados na tua verdade, e que a tua verdade continue produzindo em nós o poder que ela tem. Libertar de todo tipo ou nível de cegueira que de alguma forma possamos ter, por falta de leitura, por falta de devocional, por falta de entender a tua vontade. Nós queremos nos entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é um culto que prestamos ao Senhor, não na loucura, mas na convicção, porque nos entregamos, nós também acreditamos que o Senhor honra o sacrifício, porque a fé aponta para o sacrifício. Por isso, Abel é aceito e Caim rejeitado, Senhor, porque o Senhor honra a fé. Que a fé do teu povo se manifeste, Senhor, que saímos daqui nesta noite diferentes de quando chegamos, como chegamos, que nós possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, abençoados e restaurados para a glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, pela tua verdade que nos confronta, pela tua verdade que nos liberta. Que a tua palavra, Senhor, seja exaltada, porque a tua palavra é a tua verdade é Cristo. E nós queremos Cristo. Obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, abençoa a semana do teu povo. Guarda a volta dos teus filhos para casa. Livra-nos de todo tipo de acidente, toda cilada do inimigo. Caia por terra, em nome de Jesus, que os teus anjos nos conduza debaixo de proteção até os nossos lares. Leva teu povo em proteção. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Continuamos orando pelo Rio Grande, Senhor. Continuamos orando pela nossa nação. Continuamos intercedendo pelo mundo por causa desses problemas climáticos. Nós cremos que o Senhor tem poder, Pai, para restabelecer todas as coisas. Se isso for juízo, tem misericórdia de nós. O Senhor seja glorificado em todos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.